Então a gente está desenvolvendo aqui o processo para chegar na resistência à compressão de uma barra de aço. A gente começou com a formulação da tração, aproveitando de lá a resistência plástica da seção transversal, e aí a gente introduziu dois coeficientes de redução, um coeficiente Ki para contemplar a flambagem global, coeficiente Q para contemplar a flambagem local das chapas que formam o perfil. A complexidade toda do dimensionamento da compressão está na determinação desses dois coeficientes aqui. Nos últimos vídeos eu falei sobre o coeficiente Ki, que serve para contemplar a flambagem global das barras. A gente viu como que a resistência da barra vai ser impactada por fenômenos como imperfeições geométricas e tensões residuais, e como que esses fenômenos são capturados pela curva de flambagem que define o parâmetro Ki. Então a gente já sabe utilizar a curva de flambagem para determinar como penalizar uma barra por conta da sua propensão à instabilidade. Mas para usar essa curva de flambagem, a gente precisa primeiro determinar o índice de desbioteiro reduzido lambda zero, que vai posicionar a nossa barra naquele espectro plastificação e instabilidade. O lambda zero vai me dizer, essa barra está mais próxima de plastificar ou essa barra está mais próxima de sofrer o colapso por instabilidade. Então esse aqui é um breve resumo do que a gente viu até o momento. A gente viu que a resistência à compressão tem que ser superior à solicitação de compressão, isso é o básico do dimensionamento. A fórmula para resistência é essa daqui. Dessa forma a gente já tem com facilidade γA1, que é 1,1, FY, que é o escoamento do aço, basta ver qual é o tipo de aço, AG, que é a área da seção transversal, área bruta, também fácil de obter. Aí a gente tem Ki para flambagem global e Q para flambagem local. A gente já viu como calcular aqui com base naquela curva dos dois regimes. Ki é a função de lambda zero, que é o índice de desbioteiro reduzido, e o lambda zero é obtido com essa expressão aqui. A gente já passou por ela brevemente. Nessa expressão entram a área bruta, fácil de obter, FY, fácil de obter, Q, por enquanto a gente vai ignorar, vai tratar como se valesse 1 apenas, e aqui embaixo entra a carga crítica, que é a força axial de flambagem elástica. Essa força axial de flambagem elástica, esse P crítico, eu até já apresentei lá naquele vídeo com a breve revisão de resistência dos materiais. Mas existe um pouco mais de complexidade aqui, por quê? A força axial de flambagem elástica, que a norma chama de NE, vou chamar de NE de agora em diante, NE vai ser função do formato da seção transversal. Óbvio que NE é função da geometria da barra, isso não é nenhuma novidade, mas qual fórmula utilizar, quais NEs calcular, vai depender do formato da sua seção transversal. Então o que a norma faz no anexo E é dar várias fórmulas para a gente calcular o valor de NE dependendo do formato da nossa seção transversal. Então eu dividi aqui em 4 itens, seções com dupla simetria, monossimétricas, assimétricas e cantoneiras. E para cada um desses itens aí, a norma vai listar a formulação para o cálculo de NE. Eu não vou ficar lendo as fórmulas aqui, porque isso não faz sentido, mas eu vou pelo menos apresentar a lógica por trás dessas fórmulas. Por que em alguns casos são 2, por que em alguns casos são 3, como que isso funciona. Então pelo menos essa lógica eu quero apresentar aqui. Começando por seções com dupla simetria, que é o caso mais simples. Esse aqui foi o caso que a gente estudou lá naquela aula sobre instabilidade elástica. Então para esse caso aqui, a gente tem um NEX, que é a flambagem por flexão em torno do eixo X, que é esse azul aqui, que para essa peça é o eixo de maior inércia. A gente tem um NEY, que é a flambagem por flexão em torno do eixo Y, que é o eixo de menor inércia. Essa é a flambagem que costuma acontecer nesse tipo de barra, se não tiver nenhum tipo de travamento. E a gente tem a carga NEZ, que é a flambagem por torção. Eu até mostrei naquele vídeo a respeito da flambagem elástica, uma seção I na qual ocorre essa flambagem por torção aí. Então cada um desses tipos de flambagem tem uma carga crítica associada. Os dois primeiros são bem simples, são exatamente o que eu deduzi naquela aula de flambagem lá. Π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Tem aqui os índices X e Y para contemplar o plano de flambagem e tem o coeficiente K para contemplar as condições de contorno da barra. NEZ tem uns parâmetros novos aqui. Por exemplo, G, não sei se vocês estão lembrados, é o módulo de elasticidade transversal do material. Então isso aqui é uma constante também, esse valor de G. Para o aço ele vale sempre 77 gigapascal, mais ou menos. Π é constante, E é a módulo de elasticidade, L o comprimento da barra, K para levar em consideração o tipo de apoio, J é a constante de torção da barra. Essa constante aqui vocês frequentemente encontram no catálogo dos perfis de aço. Eles já fornecem um valor de J às vezes, ou vocês podem calcular manualmente também. A formulação para calcular J não é muito difícil, mas eu acho importante deixar claro que é o seguinte: o cálculo de J, ele é de certa forma, vamos dizer assim, controverso. Não é que nem momento de inércia, a fórmula é essa aqui, todo mundo usa a mesma fórmula, não. Para o cálculo de J tem algumas abordagens um pouco diferentes, porque o cálculo mais simples de J, que normalmente é apresentado, constante de torção, geralmente gera valores muito conservadores, muito baixos para essa constante de torção. Então, frequentemente o que vocês vão encontrar em catálogos e perfis catalogados
São valores de J um pouco maiores do que os previstos se você calculasse usando aquela formulação que a gente aprende lá na resistência dos materiais. Então, normalmente o que eu vou fazer é utilizar o J catalogado do perfil. R0 é simples de calcular, vou mostrar para vocês daqui a pouco, é a função dos raios de geração. E esse CW aqui, talvez seja uma propriedade geométrica nova para vocês, talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar. CW é a chamada constante de empenamento. Para obter essa constante de empenamento, na marra, vamos dizer assim, na matemática, às vezes dá muito trabalho. Para uma seção, por exemplo, sem eixo de simetria, sem todas as chapas concorrendo para um único ponto, você cai numa série de integrais, um processo meio trabalhoso. Mas para seções comuns, como por exemplo perfil I ou perfil U, a gente já tem esse CW aqui tabelado na própria norma. A própria norma lista lá, se você está trabalhando com perfil I, CW é dá uma expressão simples para você utilizar em função apenas da geometria do perfil I. E além disso, o CW também aparece nas tabelas de perfis. Não naquelas tabelas comerciais. Nas comerciais aparece mais área, peso, esse tipo de coisa que é mais relevante. Mas nas tabelas técnicas de perfil, você encontra as propriedades geométricas todas. Área, momento de inércia, raio de geração, constante de torção e constante de empenamento. Agora é importante dizer o que é esse tal de empenamento. O empenamento vai ser muito mais relevante lá na frente quando a gente estiver falando sobre peças fletidas. Mas eu já vou apresentar logo o que ele quer dizer. Uma das hipóteses básicas da análise estrutural, simplificada que a gente faz, é a de que as seções planas permanecem planas após a deformação. Então, se eu tenho, por exemplo, um perfil desse aqui, um perfil I, essa aqui é a seção transversal dele, um I. Essa seção, ela é plana. Eu carrego o meu perfil, aplico as cargas, defino os apoios e tudo mais, ele se deforma. Depois de se deformar, se eu vier nessa seção aqui e medir, idealmente falando, né? Se eu medir essa seção, ela vai estar ainda perfeitamente plana. Essa é a ideia lá na resistência dos materiais, essa é a hipótese simplificadora. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, mas é uma hipótese simplificadora razoável que nos permite obter os esforços na nossa seção transversal. Agora, o empenamento faz o seguinte com a seção transversal. É um pouco difícil de mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver. Minha seção aqui está plana. O que eu vou fazer é pegar a mesa superior e eu vou torcer para um lado, eu vou pegar a mesa inferior e eu vou torcer para o outro lado. Então, o que acontece é isso daqui. A minha seção agora não é mais plana. Esse é o empenamento da minha seção transversal. Não são todas as geometrias de perfil que estão sujeitas a um empenamento. Para algumas geometrias, essa constante de empenamento, CW, aí, vale literalmente zero. Então, o último termo que eu quero apresentar nessa expressão aí é esse R0 ao quadrado, que aparece aqui no cálculo de NEZ, que é a carga crítica de flambagem por torção do perfil. R ao quadrado poderia ser um negócio complicado. Por quê? Olha a expressão dele aqui embaixo. É uma raiz quadrada da soma de quadrados. Rx e Ry, fáceis. É raio de geração em torno de x em torno de y. Raiz quadrada do momento de inércia sobre a área. Não tem nenhuma dificuldade, como eu falei, até nos catálogos vocês encontram Rx e Ry. X0 e Y0 poderiam ser desafiadores. Por quê? X0 e Y0 são as coordenadas do centro de cisalhamento da peça. Centro de cisalhamento é novamente uma daquelas coisas que as pessoas frequentemente não veem na graduação. Então talvez seja um conceito novo para vocês. Eu não quero me aprofundar muito aqui nele, mas eu vou explicar apenas superficialmente qual que é a lógica do centro de cisalhamento. Então imagine novamente esse meu perfil aqui, esse meu perfil I. O centro de gravidade dele está bem aqui, no meio da seção transversal. Se eu aplico uma força axial na minha barra, bem aqui, exatamente no centroide, nas duas extremidades, eu vou ter essa barra solicitada axialmente. Agora, se eu aplico essa força não mais no centroide da seção, e sim, por exemplo, aqui, na mesa superior, essa força agora tem uma excentricidade em relação ao centroide. Ou seja, tem uma distância entre o ponto de aplicação de força e o centroide da minha seção transversal. Essa distância é metade da altura da minha peça, essa distância aqui. Então, a força aplicada aqui em cima, multiplicada pela distância até o centroide da peça, vai me dar um momento fletor. Então, quando eu aplico uma força no centroide, eu tenho apenas compressão. Quando eu aplico uma força excêntrica, eu tenho compressão e flexão do meu perfil. Então, o centro de gravidade é aquele a partir do qual a gente mede excentricidades para o cálculo do momento fletor no caso de flexo-compressão. Tem distância em relação ao centroide, tem momento. Não tem distância, está aplicado no centroide perfeitamente, tem apenas a compressão axial. O centro de cisalhamento segue a mesma lógica, só que em vez de correlacionar a força axial e o momento fletor, o centro de cisalhamento vai estar correlacionando a força transversal, ou seja, a força cortante, e o momento torsor de uma peça. Para esse perfil I, o centro de cisalhamento está no mesmo lugar do centro de gravidade, aqui exatamente no meio. Então, como que eu vou utilizar essa informação? Se eu aplico uma força cortante no meu perfil bem no centro de cisalhamento, eu não vou gerar torção nesse meu perfil. Agora, se existe alguma distância
entre a força cortante e o centro de cisalhamento, então a aplicação dessa força cortante vai gerar torção no perfil. Isso é muito óbvio de se observar. Se eu aplico uma força bem aqui no meio, o perfil apenas desce. Se eu aplico uma força aqui na borda do meu perfil, o perfil torce. Essa torção está acontecendo porque eu tenho uma distância entre a força que eu estou aplicando e a posição do centro de cisalhamento do meu perfil. O centro de cisalhamento está correlacionado de maneiras interessantes com a constante de empenamento e o cálculo dele também é um negócio um pouco elaborado, não vou entrar no mérito disso aqui. O que existe por aí são centros de cisalhamento tabelados para seções típicas. Então, para um perfil I, por exemplo, não tem dificuldade, porque ele sendo duplamente simétrico, o centro de cisalhamento fica exatamente sobre o centroide. Para um perfil U, não, para um perfil U, o centro de cisalhamento não fica sobre o centroide, mas vocês conseguem encontrar na internet, pesquisando um pouquinho, qual que é a coordenada desse centro de cisalhamento. Essa coordenada é que vocês vão utilizar aqui, x0 e y0. Então, x0 vai ser a distância ao longo do eixo x local da peça, do centroide até o centro de cisalhamento, e y0 vai ser a distância ao longo do eixo y local da peça, do centroide até o centro de cisalhamento. Por que fica simples no caso aqui de um perfil I? Porque como o centroide e o centro de cisalhamento estão na mesma posição, x0 e y0 vão dar zero. Então, nesse caso aqui, acaba ficando um negócio bem simplificado para as seções mais comuns que a gente utiliza de dupla simetria em perfis de aço. Então, assim a gente encerra esse primeiro tipo de seção aqui, que é a seção com dupla simetria. E o próximo tipo é a seção monossimétrica, exceto cantoneira simples. Uma seção monossimétrica comum é, por exemplo, o perfil U. O perfil U tem apenas um eixo de simetria, que é esse daqui. Um outro perfil que é razoavelmente comum de utilizar também, que também tem apenas um eixo de simetria, é o perfil I monossimétrico. Às vezes a gente constrói um perfil I desse tipo aqui, com as mesas diferentes. E quanto à formulação, como é que é? Novamente, a gente tem NEX, NEY e NEZ. As fórmulas são idênticas. Agora o que é interessante aqui é o seguinte, o perfil I duplamente simétrico que eu apresentei para vocês, ele pode sofrer três formas de flambagem distintas. Ele pode flambar ou assim, que eu consigo fazer com facilidade nesse perfil aqui, flexão em torno do eixo de menor inércia. Ele pode flambar por torção, que eu mostrei para vocês na simulação numérica lá, é possível que ele flambe dessa maneira, torcendo. E ele pode flambar por flexão em torno do eixo de maior inércia, que eu não consigo demonstrar aqui, mas eu demonstrei no modelo numérico. Esses três tipos de flambagem podem ocorrer independentemente para um perfil desse daqui. Mas para um perfil monossimétrico, essa flambagem aqui, em torno do eixo de menor inércia, pode ocorrer de maneira independente. Aqui eu preciso interromper o vídeo para fazer uma breve correção, porque eu vou falar um negócio errado aí, já falei na verdade. Eu estou falando sobre acoplamento da flambagem em duas direções. E o que eu falei na gravação original, que vocês estão assistindo aí, é que a flambagem em torno do eixo de maior inércia vai ficar acoplado com a flambagem por torção, mas isso está incorreto. Na verdade, as flambagens que ficam acopladas são as flambagens em torno do eixo da menor inércia e a flambagem por torção. Então a flambagem em torno da maior inércia continua acontecendo sozinha, para perfis monossimétricos, mas a flambagem em torno do eixo de menor inércia, que seria o eixo Y aqui para mim, fica acoplada com a flambagem por torção. Eu falo o contrário nesse vídeo aí, eu falo que a maior inércia que acopla com a torção está incorreto. Dá para ver inclusive pela formulação que está no próprio slide, que quem está acoplando é Y e Z. Z é a torção e Y é em torno do eixo de menor inércia, não do eixo de maior inércia. Então estejam cientes aí que o que eu vou falar nos próximos minutos, nesse vídeo aí, tem esse pequeno erro. Só que as outras duas, essa flambagem aqui e essa por torção, elas são o que a gente diz acopladas. Ou seja, apesar da gente calcular um valor para NEY e um valor para NEZ, essas duas flambagens, flexão maior inércia e torção, não têm a possibilidade de acontecer isoladamente. As duas acontecem de maneira simultânea. Então, quando um perfil desse flamba, ele vai sair em torno da maior inércia e, ao mesmo tempo, ele vai torcer um pouquinho a seção transversal. Como esses modos de flambagem estão acoplados, a gente vai calcular NEY, NEZ e a gente vai utilizar esses dois valores no cálculo de um terceiro parâmetro, NEYZ. Esse NEYZ é quem vai prever a carga que causa essa flambagem acoplada. Então, para um perfil monossimétrico, existem apenas duas formas de flambagem, NEX e NEYZ. Uma vez que você tenha NEY e NEZ, esse NEYZ é bem simples de calcular, é só uma combinação dos dois aqui, não tem nenhum parâmetro novo nessa fórmula, então vou passar direto. Depois a gente tem um caso mais genérico possível, que é o caso de seções assimétricas, exceto cantoneiras, né? Não vale nem muito a pena entrar no mérito aqui desse item,
porque a gente não utiliza muito em estruturas de aço seções sem nenhuma simetria que não sejam cantoneiras. Então, apenas brevemente aqui, o processo para obtenção das cargas críticas é: calculo NEx, NEy e NEz, se meu perfil não tiver nenhuma simetria, as fórmulas são iguais, e aí eu combino esses três parâmetros nessa equação do terceiro grau aqui de baixo. Então você pega esses três parâmetros, coloca nessa equação do terceiro grau, resolve a equação do terceiro grau, e as raízes da equação do terceiro grau vão ser as suas cargas críticas. É um procedimento genérico, é um procedimento um pouco trabalhoso, provavelmente vai ser mais fácil utilizar alguma ferramenta online que encontra a raiz de equação do terceiro grau. E aqui, conforme eu prometi, aplicável a todos esses três casos que eu já apresentei, eu tenho uma tabela retirada diretamente da norma com os coeficientes de flambagem, Kx e Ky, que vocês podem utilizar para calcular as cargas críticas. Então essa tabela aqui mostra as condições de contorno, por exemplo, essa daqui, letra D, rótula, que é a condição para a qual a formulação foi deduzida. E aqui mostra, por exemplo, engaste livre. E para cada condição de contorno, a norma lista dois valores de K. O valor teórico, nessa primeira linha aqui, que é aquele que eu até apresentei para vocês no vídeo sobre flambagem elástica, e os valores recomendados. Quando vocês forem calcular a flambagem de peças de aço, utilizem esses valores recomendados aqui. Então, por exemplo, para a barra birrotulada, o K permanece 1. Agora, se sua barra for bem engastada, em vez de usar 0,5, como a teoria iria prever, utilize 0,65, o valor um pouco mais conservador. Por quê? Em parte porque esses apoios, essas conexões de engaste e tudo mais, isso é uma idealização, é um negócio perfeito. Na prática, a gente não consegue uma condição de contorno perfeita desse tipo aí. Então a gente vai usar o valor um pouquinho mais conservador, mais aderente com a realidade. E o último caso que a gente tem que mencionar é o caso das cantoneiras conectadas por apenas uma aba. Como que a gente obtém a carga crítica, NE, para esse tipo de cantoneira? Aqui é preciso ter um pouco de atenção, mas vamos lá. A única fórmula que a gente tem é essa daqui, NEx. NEx é muito similar à fórmula que a gente vem utilizando até agora. Π ao quadrado é I sobre K vezes L ao quadrado. Mas aqui tem uma diferença importante. Em vez de utilizar o momento de inércia central principal, a gente vai utilizar o momento de inércia paralelo ao eixo da aba conectada. Então aqui nesse exemplo, vamos supor que a minha cantoneira estivesse conectada a uma outra chapa aqui. Então essa aqui em vermelho é minha chapa de aço. A cantoneira está conectada a ela de alguma forma, seja por soldas, seja por parafuso, não interessa aqui. As cantoneiras, elas têm o centroide mais ou menos aqui, e elas têm um eixo de simetria, que é esse eixo aqui, se elas forem cantoneiras de abas iguais. Como elas têm esse eixo de simetria, os eixos centrais principais da seção transversal de uma cantoneira são esse daqui, eixo X, e esse daqui, eixo Y. Então, os momentos de inércia X e Y de uma seção transversal de uma cantoneira são em relação a esses eixos aqui. Mas observem que nessa fórmula aqui, para o cálculo de NEx, não são esses momentos de inércia que a fórmula está utilizando. A fórmula está utilizando o momento de inércia em torno desse eixo aqui, ó. Desse eixo que eu vou chamar de X1, que é o eixo que passa pelo centroide da cantoneira, mas que é paralelo à aba conectada. Então tome muito cuidado com o momento de inércia que vocês vão utilizar, porque dependendo de como vocês obtêm esse momento de inércia, o que vocês vão obter vai ser o momento de inércia central principal, que é em relação a esse eixo oblíquo aqui. O momento de inércia que vocês precisam é o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ao eixo paralelo à aba conectada. Ele que vai entrar nessa fórmula aqui. Mas aqui para determinar NEx, tem mais uma pequena novidade, que é como calcular o comprimento de flambagem equivalente. Até o momento, o que a gente vinha fazendo? Olhando o comprimento real da barra, L, e aplicando um coeficiente K retirado daquela tabela que eu apresentei no slide anterior. Mas para cantoneiras, esse K vezes L vai ser obtido de outra maneira. O que a norma faz é dividir as cantoneiras em três situações. Primeira situação, barra de treliça plana. Segunda situação, barra de uma treliça espacial. Terceira situação, demais casos. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, se eu tenho uma treliça plana, o comprimento equivalente, Kx vezes Lx, vai ser o comprimento real da barra, multiplicado por um parâmetro, vezes Rx, multiplicado por outro parâmetro. Rx é o raio de giração da cantoneira, novamente em relação àquele eixo paralelo à aba. Para calcular Kx vezes Lx, a gente vai observar o comprimento da barra, o raio de giração em relação ao plano de conexão, se enquadrar em um desses casos aqui, utilizar uma dessas fórmulas. Daí que sai o comprimento equivalente de flambagem de uma cantoneira. Então, para treliças planas, essas fórmulas aqui que a gente utiliza, e para treliças espaciais, a fórmula é essa daqui, a lógica é a mesma. Se a gente cair nesses demais casos aqui, a gente vai tratar como se fosse uma barra flexo comprimida, que não está no nosso escopo aqui, vai aparecer só lá na frente, depois que a gente já tiver visto flexão de barras.
Então essa discussão toda que eu apresentei aí foi para chegar aqui. A gente queria calcular o valor de Ki, que é o coeficiente de redução associado à flambagem global. Para isso, a gente precisava calcular o valor de lambda zero. E para calcular lambda zero, a gente precisava calcular o valor de NE, a carga crítica de flambagem elástica. A gente viu aqui que o valor de NE vai depender do tipo da seção transversal. Para cada tipo de seção, a norma vai dar uma formulação diferente. Toda a formulação que eu apresentei aqui, nos slides anteriores, foi retirada diretamente do anexo E da norma. Então não tem nada novo aqui, está tudo exatamente dessa maneira lá no anexo E da norma. Então agora que a gente consegue obter o valor de NE, a gente termina aqui com a definição de lambda zero. A gente já consegue agora calcular lambda zero. Se a gente consegue calcular lambda zero, a gente consegue calcular o valor de Ki. Então aqui é um ponto bom para a gente interromper o vídeo. A gente já tem aqui a fórmula básica do cálculo da resistência de uma barra comprimida. A gente tem como calcular o Ki, que é o fator de redução associado à flambagem global. E a gente viu agora como calcular o lambda zero, que é por essa fórmula aqui, que requer o uso do NE, que é a nossa carga crítica. A carga crítica eu apresentei conceitualmente, utilizando aquela noção lá do P crítico, da estabilidade elástica, mas a gente viu aqui que na nomenclatura da norma, a norma utiliza NE dessa maneira. E o NE vai ser obtido em função do tipo de seção transversal, utilizando as formulações fornecidas pela própria norma. Dependendo do tipo de seção, a gente vai ter até 3 cargas críticas de flambagem, e a gente vai utilizar a menor delas nessa formulação aqui para o cálculo do lambda zero. Porque a menor carga crítica vai dar o maior lambda zero, que vai dar o menor Ki, que vai dar a menor resistência à compressão. Então o mais conservador é utilizar a menor carga crítica. O que até faz sentido, porque quanto menor a carga crítica, mais fácil de flambar a barra é. Então você quer capturar um modo de flambagem que é mais provável de ocorrer, que está associado a menor força. Então eu encerro aqui esse vídeo, e nos próximos eu vou falar sobre a determinação de Q, que é o coeficiente de redução para a flambagem local, e vou falar também sobre seções transversais típicas de barras comprimidas e sobre sistemas estruturais eficientes para barras na compressão.